Os anos 90 não nos deram só grunge e internet de escada, mas filmes animados tão controversos que fizeram pais se indignarem e críticos perderem a cabeça. Um filme literalmente quebrou o sistema de classificação da MPAA. Outro foi censurado 6 vezes antes mesmo de ser exibido nos cinemas. Estes não são seus desenhos de sábado de manhã. 1. South Park. Maior, mais longo e sem cortes. 1999. Isso não estava apenas ultrapassando limites, estava os obliterando com dinamite. Trey Parker e Matt Stone criaram o que se tornou o filme de animação mais carregado de palavrões da história, estabelecendo um recorde mundial do Guinness com 399 palavrões, incluindo 139 F-bombs. A MPAA pirou, classificando-o como NC-17 não uma, não duas, mas 6 vezes consecutivas. A batalha foi lendária. Parker e Stone continuaram a enviar versões revisadas, cada uma de algum modo mais ofensiva que a anterior. Quando a MPAA exigiu que mudassem o título original All Hell Breaks Loose por conter a palavra inferno, a dupla respondeu com Bigger, Longer and Uncut como um duplo sentido atrevido que passou despercebido pelos censores. Executivos do estúdio Paramount literalmente imploraram a eles para suavizar o filme para um público mais amplo, mas Parker e Stone mantiveram-se firmes. Eles queriam uma classificação R ou nada. O filme se tornou um brilhante metacomentário sobre a própria censura, com um personagem que declarava: lembre-se do que a MPAA diz. Violência horrível e deplorável é aceitável, desde que as pessoas não digam palavrões. O presidente da MPAA, Jack Valenti, mais tarde admitiu que se arrependeu de não ter dado a classificação NC-17, afinal, a controvérsia compensou massivamente. Apesar da classificação restrita, arrecadou 83,1 milhões mundialmente e se tornou o filme de animação R de maior bilheteria de sua época. Chegou a ser indicado ao Oscar de melhor canção original com Blame Canada. A crítica chamou-o de sátira brilhante disfarçada de comédia grosseira. Roger Ebert elogiou-o como o comentário político mais incisivo do ano, e isso competia com filmes de Oliver Stone. O impacto do filme foi tão significativo que a MPAA expandiu seu sistema de classificação em 2000 para incluir descrições detalhadas de conteúdo diretamente por causa deste filme. Parker e Stone forçaram a censura de Hollywood a evoluir. Quando seu filme de animação sobre crianças do terceiro ano Boca Suja muda para sempre a classificação dos filmes, você sabe que acertou em cheio. 2. Cool World, 1992. O retorno de Ralph Bakshi aos longas-metragens, depois de um hiato de 9 anos, tornou-se um dos mais espetaculares desastres da década. O que começou com uma visão de Bakshi para um filme de terror sombrio sobre relações interdimensionais entre humanos e desenhos animados, foi massacrado pelo produtor Frank Mancuso Jr., e a estrela Kim Basinger, que queria algo familiar. A guerra nos bastidores foi brutal. O conceito original de Bakshi tinha elementos de horror e temas mais sombrios, mas o estúdio exigiu PG-13 para competir com filmes familiares. Quando Bakshi recusou comprometer sua visão, Mancuso sequestrou o projeto. A tensão atingiu o auge quando Bakshi, alegadamente, socou Mancuso na cara durante uma discussão acalorada sobre a direção do filme. O que o público recebeu foi uma confusão que não satisfez ninguém. Demasiado estranho e violento para crianças, demasiado suavizado para adultos que queriam a ousadia de Bakshi. A campanha de marketing do filme criou sua própria controvérsia quando a Paramount alterou o famoso letreiro de Hollywood para incluir um recorte de 23 metros do personagem Hollywood. Moradores locais ficaram indignados com a imagem provocativa e entraram com ações judiciais para impedi-la. O filme fracassou espetacularmente, arrecadando apenas 14,1 milhões de dólares contra um orçamento de 28 milhões de dólares. Os críticos o massacraram sem piedade. Roger Ebert o chamou de surpreendentemente incompetente e questionou como um filme de animação poderia ser tão mal planejado. A integração do filme entre live action e animação foi particularmente criticada como amadorismo em comparação a Who Framed Roger Rabbit. Apesar do fracasso, Cool World desenvolveu um culto de seguidores entre os fãs de animação que apreciaram a visão artística incomprometedora de Bakshi, mesmo em sua forma comprometida. Muitos viram isso como um exemplo trágico da interferência do estúdio, destruindo um filme potencialmente inovador.
A controvérsia consolidou a reputação de Bakshi como o maior artista marginal da animação. 3. Beavis e Butt-Head Fazem a América, de 1996. A adaptação para o grande ecrã de Mike Judge do seu sucesso da MTV chegou no auge do pânico moral sobre a violência juvenil e a influência da mídia. O momento não poderia ter sido mais... Apenas anos depois de o programa ter sido culpado por incidentes reais, incluindo um trágico incêndio doméstico supostamente inspirado pela obsessão de Beavis por fogo, o filme enfrentou intenso escrutínio. O filme apertou todos os botões imagináveis. Audiências no Congresso já haviam visado a série de TV por corromper a juventude americana e o filme redobrou tudo o que deixava os pais furiosos. Humor de banheiro constante, uso de substâncias e a completa falta de bússola moral dos protagonistas o tornaram um para-raios para batalhas da guerra cultural. Os críticos estavam divididos de maneiras fascinantes. Roger Ebert, surpreendentemente, defendeu o filme como uma sátira social brilhante, argumentando que Beavis e Butt-Head não deveriam ser celebrados, mas sim representavam tudo o que havia de errado com a cultura americana. Ele os comparou a personagens de Dilbert, sugerindo que Judge criticava o consumismo sem sentido e o narcisismo que encarnavam. A MPAA deu-lhe uma classificação PG-13, o que gerou sua própria controvérsia. Grupos de pais alegaram que o conteúdo era impróprio para adolescentes, enquanto outros questionavam por que violência e estupidez animadas tinham um tratamento mais brando que as de live action. A classificação parecia arbitrária e inconsistente com os padrões do conselho. Apesar da reação negativa, o filme foi um enorme sucesso comercial, arrecadando 63,1 milhões de dólares contra um orçamento de 12 milhões. Quebrou recordes de bilheteria de estreia em dezembro e provou que a controvérsia podia se traduzir diretamente em vendas de ingressos. O sucesso validou a abordagem de Judge e abriu caminho para mais filmes de animação para adultos ao longo do final dos anos 90. 4. Fogo e Gelo, 1983, relançado em 90. A colaboração de Ralph Bakshi com o lendário artista de fantasia Frank Frazetta teve sua vida mais controversa durante as reprises de vídeo e TV a cabo dos anos 90. O que tinha sido um lançamento nos cinemas relativamente ignorado em 1983 tornou-se um foco de controvérsia para debates sobre representação e conteúdo quando encontrou novas audiências em vídeo doméstico. O retrato feminino do filme provocou críticas ferozes de grupos feministas nas guerras culturais dos anos 90. Cada personagem feminina foi desenhada com proporções exageradas e pouca roupa, traduzindo o estilo de Frazetta para a animação. Críticos argumentaram que reduzia as mulheres a meros objetos para a fantasia masculina, enquanto defensores alegavam ser fiel à estética original. A rotoscopia, que traçava sobre filmagens reais para criar movimento realista, gerou um vale da estranheza que fez o conteúdo parecer mais explícito que a animação tradicional. Quando a Princesa Tigra apareceu na tela com roupas reveladoras, pareceu mais real e, portanto, mais controversa do que a típica imagem animada. Grupos religiosos também criticaram o filme por sua violência e temas ocultistas. A batalha do bem e do mal na história incluía feitiçaria, magia negra e combate brutal, o que levou organizações cristãs a classificá-lo junto a entretenimento genuinamente ocultista. Videolocadoras receberam queixas e algumas redes o moveram para sessões restritas. Os defensores do filme argumentaram que era apenas uma aventura de fantasia direta, no estilo dos filmes de Conan, injustamente atacado porque a animação era vista como infantil. Isso evidenciou a confusão cultural sobre o lugar da animação adulta no entretenimento americano. A controvérsia a manteve em evidência mais do que seus méritos artísticos justificariam. 5. O Ladrão e o Sapateiro, 1993, várias versões. O projeto de décadas de paixão de Richard Williams tornou-se uma das mais trágicas baixas da animação quando foi apreendido por diferentes distribuidores e retalhado em múltiplas versões. A versão da Miramax, muito reeditada e com vozes de celebridades, gerou indignação entre puristas da animação e virou símbolo do desrespeito de Hollywood pela visão artística. Williams trabalhou no filme por quase 30 anos. Criando o que muitos consideravam a animação desenhada à mão mais ambiciosa, tecnicamente já tentada. Quando ele perdeu o controle por estouros orçamentários, as versões resultantes eram tão diferentes do seu original que as renegou por completo. A polêmica não era o conteúdo, mas a integridade artística e a interferência corporativa. Diferentes versões foram lançadas em mercados distintos, com conteúdo extremamente divergente. Alguns incluíam números musicais, outros não.
Os nomes dos personagens mudaram entre as versões. A história em si foi alterada tão significativamente que o público que viu cortes diferentes estava essencialmente assistindo a filmes distintos. Isso criou uma confusão e raiva enormes entre os fãs de animação. A controvérsia destacou questões mais amplas sobre distribuição internacional e propriedade artística. A versão original continha temas e imagens do Oriente Médio que alguns distribuidores acharam complexos ou potencialmente controversos para o Ocidente. Tem tax and dorbs, levando a uma significativa sanitização cultural. Críticos que viram o material original de Williams em progresso ficaram furiosos com o que consideraram vandalismo de uma obra-prima. A situação tornou-se um ponto de união para defensores da animação independente e permanece um dos exemplos mais controversos de interferência de estúdio, destruindo a visão de um artista. 6. Ghost in the Shell, 1995. A obra-prima cyberpunk de Mamoru Oshii chegou à América gerando enorme controvérsia sobre violência, temas e conteúdo cultural. O que o Japão via como um filme de ficção científica reflexivo, distribuidores americanos temiam que fosse intenso demais e filosoficamente complexo para o público mainstream. A violência retratada no filme era diferente de tudo que o público americano vira em animação. Corpos explodiam com detalhes gráficos, personagens eram desmembrados e o tom geral era mais sombrio que qualquer animação recente. A MPAA se debateu para classificar algo que parecia desenho animado, mas com conteúdo mais intenso que a maioria dos filmes live action para maiores. Grupos religiosos atacaram os temas do filme sobre consciência, inteligência artificial e a natureza da alma. As questões filosóficas que levantou sobre o que torna alguém humano foram vistas como desafiando a doutrina religiosa sobre a alma e a criação divina. Algumas organizações cristãs rotularam-no como promotor de ideias perigosas sobre o transhumanismo. Críticos culturais levantaram preocupações sobre o público ocidental que não compreendia o contexto e os temas japoneses do filme. Eles temiam que conceitos filosóficos complexos se perdessem na tradução, levando o filme a ser descartado como mera violência ou mal interpretado como promotor de ideias perigosas sobre a tecnologia substituindo a humanidade. A controvérsia foi agravada pela influência do filme em The Matrix, que se inspirou fortemente em seu estilo visual e temas. Quando o grande público descobriu o filme japonês que havia inspirado um grande sucesso de bilheteria de Hollywood, isso reacendeu o debate sobre a apropriação cultural e os elementos controversos do original. 17. Princesa Mononoke, 1997. Lançamento no Cinewa, 1999. O épico ambiental do estúdio Ghibli enfrentou grande resistência de distribuidores americanos, que não sabiam como comercializar um filme de animação com temas tão violentos e complexos. A Disney, que havia adquirido os direitos de distribuição, teve dificuldades com o conteúdo que desafiava todas as suposições sobre animação familiar. A violência do filme foi inédita para um lançamento do estúdio Ghibli. Personagens perdiam membros, sangue jorrava livremente e o tom geral era bem mais sombrio que o da animação americana. Executivos da Disney ficaram supostamente horrorizados com cenas que consideraram impróprias para a família, público que associavam à animação. Grupos ambientalistas abraçaram a mensagem pró-natureza do filme, mas organizações industriais atacaram-no como propaganda ambientalista radical. A representação do desenvolvimento industrial como inerentemente destrutivo foi vista como antinegócios e antiprogresso por críticos conservadores que sentiram que promovia ideias perigosas sobre o retorno à sociedade pré-industrial. A complexa estrutura moral do filme, onde nenhum lado era totalmente bom ou mal, confundiu o público americano, acostumado a heróis e vilões claros em animações. Críticos temiam que as crianças não entendessem a narrativa cheia de nuances, enquanto outros argumentavam que era sofisticado demais para seu público-alvo. O marketing da Disney teve dificuldade em promover um filme de animação que não podia ser vendido nem como filme infantil, nem como filme adulto. A empresa, por fim, lançou-o de forma limitada, o que, para os críticos, demonstrava a inaptidão do cinema americano para a animação como arte madura. De 1 a 8. Akira, 1988. O auge da controvérsia. Anos 90. O anime inovador de Katsuhiro Otomo viveu sua controvérsia americana mais intensa durante o boom do vídeo doméstico dos anos 90, quando se tornou amplamente disponível e os pais descobriram o que seus adolescentes estavam assistindo.
O que era um lançamento cult nos cinemas tornou-se um para-raios popular. A violência gráfica do filme chocou o público americano, despreparado para conteúdo animado tão intenso. Corpos explodindo, mutações gráficas e horror psicológico causaram indignação entre pais que achavam que a animação era para crianças. As locadoras relatavam queixas constantes, e muitas o puseram em sessões restritas. Grupos religiosos atacaram os temas do filme sobre poderes psíquicos e transcendência, como promoção de ocultismo. As habilidades divinas de Akira e os temas espirituais foram interpretados como misticismo perigoso, que poderia influenciar jovens a crenças não cristãs. A mensagem anti-autoritária do filme, mostrando o governo e militares como corruptos e foi criticado por promover atitudes perigosas anti-sistema. Durante uma década de conservadorismo político, os temas revolucionários do filme eram vistos como potencialmente inspiradores de rebelião na vida real entre jovens impressionáveis. Profissionais de saúde levantaram preocupações sobre os intensos efeitos estroboscópicos e rápidas mudanças visuais do filme, que poderiam desencadear convulsões em espectadores suscetíveis. Isso foi anos antes do famoso incidente Pokémon, tornando Akira um exemplo precoce do potencial da animação de causar danos físicos aos espectadores. O Gigante de Ferro, 1999. A história aparentemente inocente de Brad Bird sobre um menino e seu robô enfrentou controvérsia inesperada por seus temas anti-guerra e antigovernamentais. O que parecia ser um filme familiar continha mensagens políticas que deixaram alguns críticos desconfortáveis durante um período de confiança militar americana. A representação do exército no filme como paranoico e belicista irritou alguns críticos conservadores que sentiram que promovia um perigoso sentimento antimilitar. O personagem de Kent Mansley, um agente do governo retratado como incompetente e autoritário, foi visto como demonizando injustamente as autoridades federais. Grupos religiosos dividiram-se sobre os temas do filme sobre escolha e livre-arbítrio. A decisão do Gigante de Ferro de rejeitar seu propósito programado de destruição foi interpretada por alguns como a promoção de ideias sobre escolha moral que conflitavam com certas doutrinas religiosas sobre destino predeterminado. O cenário da Guerra Fria do filme e os temas sobre armas nucleares geraram debate sobre se as crianças deveriam ser expostas a tópicos políticos tão sérios. Alguns críticos defendiam que a animação deveria focar em temas mais simples e adequados, em vez de abordar questões históricas e políticas complexas. Apesar do sucesso de crítica, o fracasso de bilheteria do filme foi parcialmente atribuído à confusão de marketing sobre seu público-alvo. Distribuidores tiveram dificuldade em vender um filme de animação com temas sérios, o que destaca o contínuo desconforto americano com a animação como meio para narrativas mais maduras. 10. Titan AE 2000. Controvérsia de produção anos 90. A ambiciosa epopeia de ficção científica de Don Bluth enfrentou controvérsias durante sua problemática produção nos anos 90, com interferência do estúdio, brigas orçamentárias e disputas criativas que viraram espetáculos públicos. O fracasso do filme tornou-se um símbolo da luta da animação tradicional contra os gráficos de computador. A gestão da Fox do projeto causou revolta na indústria quando executivos interferiram na visão de Bluth, exigindo mudanças para torná-lo mais comercialmente atraente. As batalhas do diretor com o estúdio tornaram-se públicas, gerando controvérsia sobre integridade artística versus demandas comerciais. Os temas ambientais do filme sobre a destruição da Terra foram atacados por críticos como promotores de desespero sobre o futuro da humanidade. Comentaristas conservadores argumentaram que a visão apocalíptica do filme era inadequada para jovens e promovia pessimismo perigoso sobre a civilização humana. Grupos religiosos criticaram os elementos espirituais do filme e sua representação de humanos capazes de criar novos mundos, o que alguns interpretaram como promoção de ideias sobre a divindade humana que conflitavam com a doutrina religiosa sobre a criação divina. O orçamento massivo do filme e seu eventual fracasso geraram debates em toda a indústria sobre o futuro da animação tradicional. Seu orçamento de 75 milhões de dólares foi visto como excessivo para um filme de animação e seu mau desempenho foi usado como prova de que o público não queria mais animação tradicional na era digital. Estes filmes não só romperam barreiras, redefiniram a animação e acenderam batalhas culturais que continuam hoje, desde a revisão do sistema de classificação da MPAA aos debates sobre violência na animação. Seu impacto vai muito além do entretenimento. Quais desses clássicos controversos você acha que foram longe demais e quais foram injustamente criticados? Deixe sua opinião nos comentários e diga-nos, a animação deveria ser julgada por padrões diferentes dos filmes live action ou um desenho animado é apenas um desenho animado, independentemente do conteúdo?